Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando Doutrina e Convênios, sessão 84. Aqui, Joseph Smith e alguns elders que haviam voltado de missão estavam orando, suplicando ao Senhor em união ali, eles juntos, tá bom? Pedindo mais esclarecimento sobre o sacerdócio. Então, recebe-se essa sessão aqui, a sessão 84, a qual o profeta chamou de o sacerdócio aqui, tá bom? É um esclarecimento a mais. Já fazia 2 anos, né, que eles haviam, o sacerdócio havia sido restaurado, mas agora eles precisavam conhecer mais o que é o sacerdócio. Então, nessa sessão, ele dá uma explicação muito boa sobre isso. Ontem falou que o sacerdócio, né, isso que nós estudamos ontem, o sacerdócio ele é eterno e que ele foi passado de mãos em mão ali, e mostrou uma genealogia do sacerdócio, né? Quem passou o sacerdócio para quem? Desde Adão até Moisés ali foi traçado uma genealogia de quem passou o sacerdócio para quem. E hoje, então, a gente vai continuar aqui a partir do versículo 18, explicando aqui como era o sacerdócio na antiguidade e como ele funciona hoje também. Então vamos lá. Aqui no versículo 18 diz assim: E o Senhor também confirmou o sacerdócio sobre Arão e sua semente, através de todas as suas gerações. Sacerdócio esse que também continua e permanece para sempre, com o sacerdócio que é segundo a mais santa ordem de Deus. Bom, aqui então está falando que o sacerdócio na antiguidade ele foi dado a Arão e que foi passado às suas gerações, tá bom? Ou seja, antigamente, antes de ter dado ali a Arão, né, o sacerdócio, antes era o primogênito de cada tribo que recebia. O primogênito de cada família, o primeiro filho homem ali, ele tinha direito ao sacerdócio, e aí ele ele iria trabalhar no templo, fazer sacrifícios, holocausto, porém depois o Senhor escolhe a tribo de Levi, né? A tribo de Levi, né, ele significa louvar a Deus. Então essa tribo, que é louvor a Deus, ela foi escolhida para ser sacerdotes de Deus, para possuir o sacerdócio, e aí foi dado o sacerdócio a Arão aqui, e os seus descendentes então seriam sacerdotes, tá bom? Para fazer sacrifícios, holocaustos, trabalho do templo. Então o Senhor começa explicando aqui que na antiguidade os descendentes de Arão, então, eles possuíam esse sacerdócio aqui. O versículo 19 diz: E esse sacerdócio maior, ou seja, o sacerdócio de Arão era um sacerdócio menor, tá bom? Que era um sacerdócio preparatório que ele já vai explicar aqui nos versículos. Mas aqui então ele fala de um sacerdócio maior que administrava, e esse sacerdócio maior administrava o evangelho e contém a chave dos mistérios do reino. Sim, as chaves do conhecimento de Deus. Quando fala que o sacerdócio maior ele contém a chave do conhecimento de Deus, não significa que quem tem o sacerdócio vai ter o conhecimento que Deus tem. Mas é o conhecimento que Deus revela, tá bom? Para que nós possamos ser salvos por meio das ordenanças que é feita pelo sacerdócio. Então são esses os mistérios que fala dessa revelação, tá bom? O versículo 20 e o 21 diz assim: Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Sem suas ordenanças, a autoridade do sacerdócio e o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Quando diz que sem, as ordenanças do sacerdócio, o poder de Deus não se manifesta aos homens na carne significa que no corpo, as ordenanças que nós precisamos de um corpo para fazer, que nem batismo. Então é nesse período aqui, quando ele fala na carne, é isso, não tem nada a ver com o pecado, é questão de fazer as ordenanças no corpo que nós estamos aqui. Então aqui falou que algo bem importante, que o poder, né, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Ou seja, é por meio das ordenanças do sacerdócio que o poder de Deus é demonstrado para a salvação. O que nós fazemos, as ordenanças que nós fazemos por meio do sacerdócio, elas ecoam na eternidade, são salvação, tá bom? Na eternidade, são convênios que nós fazemos para herdar a eternidade, tá bom? Para estar com Deus na eternidade. Então, por isso que fala que nas ordenanças se manifesta o poder da divindade, que é o poder
de não ser só abençoado nesta vida, mas também com o propósito de perdurar, né, para a vida eterna, tá bom? Ou seja, as ordenanças que nós fazemos. E uma estatística, né, que eu gosto de compartilhar sempre, é que quando nós ajudamos outras pessoas a ver as ordenanças, elas podem receber um testemunho mais forte a respeito do sacerdócio, a respeito. Às vezes a pessoa está indecisa se ela vai batizar ou não, né? Ela sentiu, mas ela ainda está um pouco indecisa ali. E aí você leva ela para para assistir uma ordenança, por exemplo, para assistir uma reunião batismal. Naquele momento ali, ela fica mais propícia a receber uma resposta de Deus, porque nas ordenanças se manifesta o poder da divindade, né? Por isso que assistir a sacramental, participar ali, né, vem a ordenança do sacramento, tudo isso se manifesta o poder de Deus e as pessoas podem receber um testemunho dessa obra. Vamos lá, continuando aqui, o versículo 22. Pois sem isto, nenhum homem pode ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. Sem isto, o quê? Sem essas ordenanças, tá bom? Então, é necessário que as pessoas façam as ordenanças, tá bom? E ordenanças é batismo, receber o Espírito Santo, tá bom? Os convênios no templo. Então, essas são as ordenanças que devem ser recebidas para podermos suportar a presença de Deus, tá bom? Para podermos habitar na presença de Deus. Então, sem essas ordenanças, nós não podemos olhar a face de Deus e continuar vivo, tá bom? A nossa carne não aguenta. Então, precisamos passar por esse processo dessas ordenanças aqui também. Aqui, a partir do versículo 23, o Senhor explica que na época de Moisés, também Moisés tentou preparar o povo para que eles pudessem receber esse sacerdócio maior, que é o sacerdócio de Melquisedeque. Basicamente, o sacerdócio menor, ele tem as ordenanças, tá bom? Que é do batismo, são as ordenanças preparatórias, tá bom? Para entrar na presença de Deus. Agora, para entrar na presença de Deus, tinha que ser ordenanças por meio do sacerdócio de Melquisedeque, a qual o Senhor está explicando aqui que Moisés estava preparando o povo para receber o sacerdócio de Melquisedeque, para entrar na presença do Senhor. Essa mensagem ela faz muito sentido para nós, pessoas que conhecem o templo, porque no templo a gente faz ordenanças, e tem ordenanças que a gente faz simbolicamente ali, a gente passa o véu, ou seja, entra na presença de Deus, tá bom? Então é por meio da ordenança do sacerdócio que a gente passa por essas ordenanças para entrar na presença de Deus. Então vamos aqui no versículo 23, né? O Senhor explicando aqui que Moisés ele tentou santificar o povo, preparar o povo para receber o sacerdócio de Melquisedeque com o propósito de entrar na presença de Deus, de estar na presença de Deus, conforme o versículo anterior falou, né? Sem isto, ou seja, sem essas ordenanças por meio do sacerdócio, a gente não pode ver o rosto de Deus, o Pai, e continuar vivo. Então, aqui no versículo 23 diz: Ora, isso Moisés claramente ensinou aos filhos de Israel no deserto, e procurou diligentemente santificar seu povo, para contemplassem a face de Deus. Então, ele ensinou eles diligentemente para contemplar a face de Deus, para entrar na presença de Deus. Onde está escrito isso? Lá em Êxodo, capítulo 19, ensina quando Moisés estava preparando o povo. Deus ele chama Moisés no Monte Sinai e fala: prepara o povo para que eles subam também para a minha presença, para fazer convênio e veja a minha face. Então, vou ler um versículo apenas, ó. Êxodo 19, versículo 6. E vós me sereis um reino de sacerdotes. Aqui interessante, né? Era para todo mundo ser sacerdote lá no Velho Testamento, na época de Moisés. Ele fala: vós me sereis sacerdotes. Era para todo mundo ser. Porém, eles vão quebrar a aliança, vão ficar com medo de fazer convênio com o Senhor. E aí, então, que o Senhor ele vai dar um sacerdócio a Arão. Tá bom? Aí só Arão ali, e também vai ser um sacerdócio menor, porque eles recusaram entrar na presença de Deus. E aí, então, com esse sacerdócio menor, eles só fariam as obras preparatórias, tá bom? E não poderiam entrar na presença de Deus.
Então, aqui no versículo 6, né, de Êxodo 19, o Senhor pede para Moisés preparar o povo, ó, e vós me sereis um reino de sacerdote, povo santo. Esses são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Lá no versículo 10 diz: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã, e lavem a eles as suas vestes. Então era para ele santificar o povo, preparar o povo para quê? Para receber esse sacerdócio, tá bom? O versículo 24 aqui, Doutrina e Convênio, aí depois nós volta aqui para Êxodo para terminar de explicar essa história, né, de acordo aqui com o versículo. Então, em Doutrina e Convênio 84, versículo 24 diz: Eles, porém, eles quem? O povo que estava lá com Moisés no deserto. Eles, porém, endureceram o coração e não puderam suportar a sua presença. Portanto, o Senhor, em sua ira, pois a sua ira estava acesa contra eles, jurou que enquanto estivessem no deserto, não entrariam para o seu descanso. Descanso esse que é a plenitude de sua glória. Então, a gente viu que Deus mandou Moisés preparar o povo, santificar eles para receber esse sacerdócio, para entrar na presença de Deus, mas eles endureceram o coração, não quiseram, né? E aí então o Senhor falou que eles não entrariam para o seu descanso. Aqui o descanso do Senhor é simbolizado aqui, ou seja, a plenitude de sua glória, tá bom? Então a plenitude da glória do Senhor é o descanso, né? Em outras palavras, aqui, né, é colocado como estar na presença de Deus e ser exaltado, tá bom? Ter a vida eterna, isso que significa entrar no descanso do Senhor. Então, quando foi que o povo endureceu o coração e não quis, tá bom? Receber o sacerdócio ali de Melquisedeque para que eles entrassem na presença do Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo 18 diz assim: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e os unidos da buzina, e o monte fumegava. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Aqui o que está acontecendo, né? Moisés subiu no Monte Sinai e a presença de Deus no monte fez com que o monte fumegasse, né? Fez barulho, trovões, relâmpagos. E o povo ficou com medo. E o povo ficou mais longe ainda da montanha, né? Se afastaram mais ainda. Olha o que o povo disse, né? Lá em Êxodo 20, versículo 19. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos. Não fala Deus conosco para que não morramos. Então, o povo falou: Não, não, nós não queremos falar com Deus, não, não queremos entrar. Porque olha o poder de Deus, né? A gente vai morrer na presença de Deus. E morreria mesmo, porque precisa ter o sacerdócio de Melquisedeque, conforme falou, precisa das ordenanças. Então, Moisés estava preparando ele, Moisés até vai incentivar eles aqui, mas não tem jeito. Eles falam: Não, nós não queremos, né? Nós não vamos, não. Então, com isso, e mais algumas coisas que eles fizeram, como um bezerro de ouro, adorar o bezerro de ouro. Então o Senhor quebra o sacerdócio que ele ia dar para eles, ele divide esse sacerdócio, na verdade. Só existe um sacerdócio, eu vou explicar amanhã, né? Aqui, ao invés de falar sacerdócio maior, menor, ou dois sacerdócios, é um sacerdócio só que existe. Mas como o povo não estava preparado, o Senhor pega um pedaço desse sacerdócio, né? E confere a eles. Aí ficou chamado sacerdócio arônico, né? Por causa que foi dado primeiro a Arão ali, tá bom? Então, o povo aqui ele ficou com medo de entrar na presença de Deus e por isso, então, eles não puderam. Hoje em dia, como nós temos o sacerdócio de Melquisedeque, repare que nós não temos um sumo sacerdote que vai no templo pelas pessoas, que oferece sacrifício. Todos nós somos sacerdotes, todos nós vamos ao templo, que era o plano de Deus desde o começo. Todo mundo fosse sacerdote, tá bom? Continuando aqui, eu vou ler aqui, deixa eu ver. Aqui, eu vou ler aqui na tradução de Joseph Smith, Êxodo 34, versículo 1, porque é bem explicativo aqui a respeito do que aconteceu para que Moisés fizesse outras tábuas de pedras, né? Moisés, ele desce com os mandamentos de Deus, com as tábuas de pedra ali, e quando ele vê o povo adorando o bezerro de ouro, ele quebra aquelas tábuas de pedra, depois ele sobe de novo e vai fazer outras.
E aí essas outras placas, né, tábuas de pedra que o Senhor faz, ele escreve a lei, os mandamentos ali, mas porém ele coloca ali o sacerdócio arônico, ele dá só uma parte do sacerdócio para eles, mas na primeira tábua que Moisés quebrou tinha o convênio do sacerdócio de Melquisedeque, tá bom? Vamos ver aqui pela tradução de Joseph Smith em Êxodo 34, versículo 1, diz assim, ó: E então disse o Senhor a Moisés: lavra para ti duas pedras, né, duas outras tábuas de pedra, porque as primeiras já havia quebrado, como as primeiras. E eu escreverei também nelas as palavras da lei, ou seja, os 10 mandamentos, tal como estavam escritas primeiramente nas tábuas que tu quebraste. Mas não será como as primeiras, porque tirarei dela do seu meio o sacerdócio. Portanto, a minha santa ordem e as suas ordenanças não irão adiante deles, pois a minha presença não estará no seu meio, para que eles para que eu não os destrua. Então, como eles não teriam o sacerdócio de Melquisedeque, se eles entrassem na presença de Deus, eles seriam destruídos. Então, aqui o Senhor dá somente o sacerdócio arônico para eles, que é o que nós vamos estudar um pouquinho amanhã, sobre essa divisão aí do sacerdócio. Vamos lá continuar aqui. O versículo 25, Doutrina e Convênio 84, versículo 25 diz: Portanto, tirou Moisés do meio deles, como também o santo sacerdócio. Quando fala que tirou Moisés o santo sacerdócio, é o sacerdócio de Melquisedeque. Eles ficaram agindo só sobre o sacerdócio arônico ali. A gente vai ver que esse sacerdócio arônico ele continua perpetuando até a época de João. Olha só a explicação aqui, ó, versículo 26, a história continua aqui, ó. E o sacerdócio menor continuou, sacerdócio esse que contém a chave do ministério de anjo e do evangelho preparatório, evangelho esse que é o evangelho do arrependimento, do batismo e da remissão de pecados, da lei dos mandamentos carnais, que o Senhor, em sua ira, fez com que continuassem na casa de Arão, entre os filhos de Israel, até João, a quem Deus levantou sendo cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Então, falou que esse sacerdócio arônico continuou ali até João Batista. Lembrando que João Batista ele tinha essa autoridade para batizar, mas ele já não tinha o sacerdócio de Melquisedeque, por isso ele falava que aquele que viria após ele, ele batizaria com fogo e com Espírito Santo, tá bom? Então, é somente com o sacerdócio de Melquisedeque que tem as ordenanças de receber o Espírito Santo, por exemplo. Continuando aqui, o versículo 28 diz assim: Pois foi batizado, está falando de João Batista, né? Pois foi batizado quando ainda na infância, e quando tinha 8 dias de idade, foi ordenado por um anjo de Deus para esse poder. Agora aqui já vou explicando logo por causa do tempo aqui, que está curto. Aqui então fala que João Batista ele foi batizado na infância, né? O número 8 ele tem um simbolismo de reinício, né? De começo, né? De renovação para os judeus. Então, com 8 anos de idade, era o batismo ali. Então, ele foi batizado com 8 anos de idade, ou seja, na infância. E aqui, quando fala que com 8 dias de idade foi ordenado por um anjo de Deus para esse poder, não significa que ele recebeu o sacerdócio arônico com 8 dias de idade. Significa aqui que um anjo deu uma bênção a ele, como nós fazemos a ordenança na igreja, de dar a bênção, dar um nome e uma bênção à criança, tá bom? E ali, então, foi dado a ele na bênção que ele possuiria esse poder. Repare que ele não recebeu o poder. Olha o que a Escritura diz aqui, ó. Ele foi ordenado por um anjo de Deus para esse poder, não com esse poder. Ele receberia esse poder mais tarde. Talvez até mesmo pelo pai dele, Zacarias. Tá bom? Que ele era sacerdote, ele tinha o sacerdócio arônico ali. E continuando aqui, então, diz, né? A fim de derrubar o reino dos judeus e endireitar as veredas do Senhor diante da face do seu povo, com o fim de preparar para a vinda do Senhor, em cujo as mãos é dado todo o poder. Agora sim, né? Falando que a missão de João Batista era preparar o caminho para Jesus Cristo,
que tem o poder de todas as coisas aqui, né? Cujas mãos está dado todo o poder, tanto o sacerdócio arônico como Melquisedeque. Vamos lá, versículo 29 e 30, nosso tempo já acabou aqui, né? Deixa eu só fazer um resumo aqui, ó. Versículo 29, o 30 e o 31 vai falar aqui sobre uma oferta, né, que os filhos de Levi fariam em nosso tempo, tá bom? Os filhos de Levi, ou seja, os filhos de Moisés aqui mencionado, né, filhos de Moisés e de Arão. Melhor eu ler aqui rapidinho, espera só mais um minuto aqui, ó. Diz aqui, ó. E também os ofícios de eldres e de bispo são apêndice necessário do sacerdócio maior. Falando que o ofício de bispo, apesar de ser um ofício dentro do sacerdócio arônico, precisa ter o sacerdócio de Melquisedeque para ser bispo, tá bom? Então é um apêndice do sacerdócio maior. Aqui ele fala do sacerdócio menor. Também o ofício de mestre e de diácono são apêndices necessários do sacerdócio menor. Sacerdócio esse que foi confirmado sobre Arão e seus filhos. Portanto, como eu disse, concernente aos filhos de Moisés, pois os filhos de Moisés e também os filhos de Arão oferecerão uma oferta e um sacrifício aceitável na casa do Senhor. Então, na casa do Senhor é no templo. Quando fala que os filhos de Moisés e os filhos de Arão ofereceriam um sacrifício na casa do Senhor, os filhos são aqueles que receberam as ordenanças desse sacerdócio. Então, se eu recebi ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque, é como se eu fosse filho de Moisés, né? Aqui porque fala também do sacerdócio arônico nessa questão aqui, os filhos de Arão. Porque no templo também se faz batismo vicário. E jovens que não têm o sacerdócio de Melquisedeque também vão e fazem batismo vicário. Então, dessa maneira, tanto quem tem as ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque e do sacerdócio arônico, eles entram no templo, tá bom? E fazem uma oferta ao Senhor, que é esse trabalho no templo, tá bom? E aqui a gente finaliza, então, sobre essa parte aqui da mensagem. Amanhã a gente continua aqui a partir do versículo 33, tá bom? Gratidão a todos pela paciência. Deixamos essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.